falar o que hoje, muitos assuntos para conversar, né? Bolsonaro continua na agonia dele, o INSS continua na agonia deles também. O Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, está lá. Esteve lá hoje, no Congresso Nacional, se explicando. Não para de se explicar, porque a pressão para derrubar o Carlos Lupe está ferrenha. Partidos de oposição aí realmente fazendo o máximo para tirar o Lupe, desde o Zucoloco lá, do deputado federal que representa o PL, até a Damares lá no Senado Federal, a pressão está rolando. Carlos Lupe, claro, está tentando segurar o cargo dele, inclusive fazendo pressão com o PDT. O PDT já está dizendo que se tirarem o ministério do Lupe, o PDT vai sair da base do governo. Já rolou até ameaça do PDT, a coisa está ficando quente. E aí, Ricardo Noblar, PDT sai, não sai se o Lupe balançar e acabar caindo? Talvez se o Lula puser um outro nome do governo, vai depender desse nome e vai depender, no caso, da reação do Lupe, caso, se ele não se conformar com isso, e dificilmente ele se conformará. É uma confusão, é um nó de bom tamanho que o Lula tem para desatar. Agora, se torna, à medida que o tempo vai passando, esse escândalo foi denunciado pelo Metrópolis lá atrás, em 2023. E esse escândalo chega agora, depois de todo esse tempo, desse tamanho que está, e prometendo crescer ainda mais. Porque ainda não se sabe de tudo que foi apurado pela Polícia Federal, ou que a Polícia Federal ainda está apurando, ou vai apurar. Então você não sabe, no fim, realmente, o tamanho desse escândalo, as consequências dele, os efeitos dele, os danos à imagem do governo que ele já está provocando e que, naturalmente, vai provocar muito mais à medida em que ele se estenda, em que essa situação se estenda, na medida em que não se veja da parte do governo grandes providências. Se a gente pega os jornais, as manchetes dos jornais e dos sites, de tempos em tempos, e tempos cada vez mais curtos, surgem coisas que são mais espantosas ainda. Um dos títulos que eu vi na capa de portais há pouco: ex-presidente do INSS liberou descontos excepcionais para entidades da fraude. Quer outro? Ex-diretores do INSS receberam 17 milhões vindos de fraudes contra aposentados, diz a Polícia Federal. Quer outro? Encrenca com o ministro. Quer outro? Encrenca com o ministro da Previdência? Não terá fácil solução. Mas isso é pouco diante do que se tem para dizer. Se você quiser dizer alguma coisa, Guga, agora a propósito, você diga, porque em seguida eu tenho várias outras coisas para dizer. Eu vou bancar o advogado aqui um pouco do Lupe, até para te provocar e dizer e usar um pouco a defesa que ele está usando. Diz o Lupe que sim, que eles passaram a se movimentar e a tentar a solucionar essa situação, tanto que ele teria demitido o André Fidelis, que era o responsável pelo setor de benefícios do INSS e que foi retirado dali exatamente por conta dessa suspeita nessas associações, nesses contratos firmados com as associações. Então, o cara rodou, que mandava. Isso foi em março de 2024, ou seja, 1 ano e 1 mês, que pelo menos o cara que era o cabeça... Agora, depois que ele rodou, continuou crescendo o número de associados.
de aposentados e pensionistas que acabavam perdendo parte do dinheiro que era descontado na mensalidade que ia para essas associações sem que eles soubessem. O dinheiro cresceu, mesmo com a demissão do André Fidelis, o que é ruim para o Lupe. Mas teve esse movimento e também ele disse que demora, obviamente, para você entrar com processos judiciais e mexer na coisa toda, mas que estava, sim, tendo uma apuração desse caso e que eles estavam indo para cima dos contratos. Essa é a explicação do Lupe. E ele agora, inclusive, está batendo no Stefanuto, que era o presidente do INSS e que foi demitido. A princípio, o Lupe tentou defendê-lo, ficou do lado dele, não queria que o Lula o demitisse de imediato, queria que aguardasse mais, o Lula demitiu. Depois o Lupe, a partir de ontem, passou a atacar, de certa maneira, o seu ex ou o seu aliado, o Stefanuto, dizendo que sim, que demoraram demais, poderiam ter feito mais. E aí? O Lupe parece, de fato, alguém suspeito a ponto de merecer já uma demissão sumária, porque pelo que você falou, o governo já deveria estar agindo, já deveria, portanto, estar entregando a cabeça do Lupe. Ô Guga, como advogado de defesa, ou você é muito fraco, ou a sua causa é muito fraca. Porque o Lupe tem se defendido na base de um monte de adjetivos, apenas adjetivos. Ele hoje lá na Comissão Técnica da Previdência Social, na Câmara, ele disse coisas como: a gente, vê que coisa inteligente, a gente erra e acerta ao escolher pessoas. Outra dele: cada um de nós é responsável pelo seu comportamento. Quem tiver roubado dinheiro de aposentados e pensionistas tem que ir para a cadeia. Doa em quem doer. Quem gostava muito de repetir essa expressão doa quem doer era o Collor, que, por sinal, está na cadeia. Mas muito bem, aí ele diz mais: ver as pessoas que na semana passada eu tinha confiança e trabalhavam comigo envolvidas com isso, é um pavor, é um horror. Pelo amor de Deus, é tudo que o Lupe tem para dizer. Eu rebateria apenas com uma coisa que eu também li, eu acho que foi no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. Este é o caso do governo que combate fraudes, e elas crescem. E elas crescem. Como combateu? Como foi esse combate às fraudes? Esse sistema que desviou 6,2 bilhões de reais de dinheiro de aposentados e pensionistas, esse esquema começou, pelo menos é o que se sabe até hoje, em 2019, no primeiro governo do senhor Jair Bolsonaro, aliás, primeiro e único governo do Bolsonaro. Mas dali para cá cresceu, de lá para cá cresceu especialmente de 2023 para cá. Então, como é que você assume o governo em janeiro de 2023, toma conhecimento do escândalo, porque não é possível que você não tenha tomado conhecimento do escândalo, até publicado ele tinha sido, e de lá para cá, ao invés de você estancar a sangria aumenta. Olha, sabe o que isso me lembra? Me lembra um pouco, respeitadas as proporções, o escândalo do mensalão do PT. Quando o Roberto Jefferson, que denunciou esse escândalo, porque não tinha recebido o dinheiro que ele tinha pedido, o partido dele, o PTB na época, Roberto Jefferson foi lá e contou para Lula. E aí, segundo o Roberto Jefferson, Lula chorou porque não saberia. Muito bem. E aí o Roberto Jefferson começou a dizer: sai daí, Zé Dirceu, que era o chefe da Casa Civil, que era com quem o Roberto Jefferson negociava. Sai daí, sai daí. O Zé Dirceu acabou saindo da Casa Civil, mas custou um pouco.
E isso também desgastou mais o governo. É o que está acontecendo com o seu Carlos Lupe. Quanto mais demorar ele nessa cadeira, ele não tem como se explicar direito, como convencer ninguém que ele não soubesse, ou que ele soube e fez tudo que estava a seu alcance. Não dá. Há determinados momentos que o que fica é o que aparenta ser. Por mais cruel que se constate isso, é assim. Não adianta. Na política é assim. Chega um momento em que você se inviabiliza. Então você só tem que pegar o boné, pedir para sair e ainda sair como se tivesse pedido demissão. Se o Lupe vai fazer isso, eu não sei. Agora, que deveria fazer, deveria. Pois Oi, oi, estou de volta. Pois é, o Kleber Eustáquio, eu vi que tem um comentário aqui dizendo: ó, o Bolsonaro legislou contra tudo isso. O governo de esquerda não dá em outra coisa. A gente tem que lembrar que essa treta, por mais que tenha aumentado durante esse governo do PT, porque ele sabia e poderia, portanto, ter agido para diminuir o aporte de dinheiro que era direcionado a essas associações, e não diminuiu, aumentou. Esse é o grande o grande tiro no pé, né, digamos assim, do Lupe. Como é que ele vai sair dessa história se o dinheiro que era despejado nessas associações aumentou mesmo depois das denúncias? É difícil explicar. É difícil para o Lupe explicar. Mas isso tudo começou em 2019. Na verdade, começou até antes. Começou no final do governo Temer. E aí no governo Bolsonaro é que a coisa ganhou corpo mesmo. 2019 que começa para valer. 2022 tem um momento que cresce mesmo esse esquema. Então, durante o governo Bolsonaro. E aí durante o governo Lula começa a ser apurado com a CGU e com a Polícia Federal. 2023 eles recebem a denúncia. O Lupe e o INSS, o Stefanuto, eles recebem essa denúncia em 2023. Em 2024, eles demitem o responsável pela área. E agora, por não terem, obviamente, solucionado em 2 anos essa história, em 1 ano e meio, agora estão pagando o preço. Mas começou no governo Bolsonaro. Não vamos também apagar os fatos. Vamos colocar tudo na mesa e a culpa, se tiver que ser politizada, que também caia no colo de Jair Bolsonaro. Ricardo Noblat, a gente tem uma convidada aqui para falar conosco. Vamos então sair da agonia de Jair, da agonia de Jair Bolsonaro, a gente nem entrou, da agonia do Carlos Lupe, e vamos mudar de assunto.